Fazer hoje aqui um exercício de esboço monocromático, respeitando e observando bem os valores do escuro para o claro, como base para pintura. Então hoje nós vamos usar aqui um suporte branco, tela, que até então nós temos feito os exercícios sobre papel craft. Então hoje a tela. Por que tela? A base branca. Sobre ela eu vou esboçar esse tema aqui pré-estudado, né, no carvão. E vou adequar essa proporção a essa tela. Formato um pouco mais, um retângulo mais achatado. Aqui nós temos um pouquinho mais alto. Eu simplesmente vou aumentar a área, né, em cima, essa compensação aqui. E praticamente preservar essas proporções aqui. Então eu vou fazer primeiro aqui um esboço bem transpondo aqui, ó, para que na sequência eu faça esse pré-estudo monocromático aqui. Um esboço muito prévio, porque a tinta no momento da tinta eu faça mais detalhes com ela. Então aqui eu só estou proporcionando o tema ao suporte. Claro que se ele ficar bem próximo das proporções e do resultado final, para mim é melhor, né? Mas enquanto não, eu alonguei um pouco ela, a figura, para que não fique muito espaço de margem na parte superior também. A gente vai fazer aqui uma base monocromática. Então estou adequando o desenho ao suporte. Agora eu vou aqui com uma base
bem diluída de tinta. Preparar aqui o lavado. É isso. Vou colocar aqui um pouco do meu eu vou usar para isso não o vermelho óxido dominante. Eu vou fazer uma mistura acinzentada de ultramar com o óxido, para resultar em um cinza que não seja nem tanto frio nem tanto quente. Aí quando eu raspo a paleta, a espátula na paleta, a gente já tem uma leitura da tonalidade do cinza. E aí eu vou fazer um delineado. Eu vou delinear a área do desenho. Agora aqui eu já pretendo salvar alguns detalhes, tá? Então, baseado nesse esboço prévio e nesse que eu transpus para a tela, com a tinta agora, tendo em mão uma vez mais a referência, eu vou procurar transpor um pouco mais de informação com a referência colorida em mãos. E depois respeitar o critério de claros e escuros da referência para aplicar uma camada transparente de base sobre esse suporte. Percebam que aonde o valor escuro preto da referência, eu já aplico ele como sendo aqui, ó, né? Olha lá, em toda a área de sombra, na base da figura, nós temos aqui um escuro, que será a cor mais escura, será a tonalidade mais escura da cor na pintura. Eu entendo esse detalhe como sendo o beiral do banquinho, né, do assento. Ó. Vamos às figuras. Pincel seco, eu estou usando um pincel Gasto, que eu usei em outros trabalhos, porque ele tem uma ponta já gasta e a pincelada se torna fina, quase como uma linha. Então eu posso raspar ele, usar
usar ele apenas com a ponta ou de lado para preenchimento. Depois eu posso pôr um pouquinho mais de sombra aqui embaixo. Vamos à figura maior agora. Lembrando que eu estou estreitando aqui a figura para que ela sirva nesse suporte. Você não vai afetar tanto, não vai alterar tanto o desenho. Temos aqui a mão direita dela, que ampara. Prepara mais um pouquinho da cor. Temos aqui o bracinho da criança.
Um detalhezinho do vestidinho dela. Vou colocar aqui o pezinho. Nesse meio tempo a tela vai retendo também, ela vai puxando o excesso da tinta, do diluente, fazendo com que a linha não se dissolva mais. Pronto, um esboço prévio concluído. A etapa seguinte é cobrir toda a área branca de tela, toda a área branca da tela, com essa base. Mas não definitiva. Em alguns pontos ela poderá até ficar final já. Mas para quê? Para que eu não tenha que brigar com o branco quando eu for preencher com a cor final. Para evitar aquela pincelada mecânica, né? Quando usamos o craft como base, a cor do craft ela já é uma tonalidade quente e muito próxima ao vermelho óxido. Então ela tem unidade com todas as outras cores. Tanto é que, em detalhes em que ele fica aparente, ele não agride o resultado final, ele não seria como o branco. Se vazar um espaço em que eu deixar o branco, você vai ler como dependendo do caso, um defeito. Então, base branca. Se fosse um papel, tá? Essa é a escola que eu aplico e que eu uso para o trabalho. Ó, vou deixar essa base branca? Não. Por quê? Aqui ó, eu tenho um valor branco, aqui eu já tenho um valor de cinza ou de cor, qualquer que seja ela, uma tonalidade bem rebaixada. Não vou deixar branco. Aonde eu necessitar de uma cor clara, eu vou aplicar essa camada transparente e vou remover com pano. Isso a gente vai perceber agora nessa etapa. Para isso eu vou usar um pincel maior agora. Ou até um maior mesmo, né? Deixa eu pegar um... Eu pretendo preencher ó, né? Em vista do que eu havia mostrado, para que eu tenha uma dinâmica no preenchimento do fundo. Para isso eu vou preparar um pouquinho mais da cor aqui. E vou priorizar ainda o azul como base. Esse fundo ele poderia ter sido feito antes do desenho? Sim, poderia ter sido feito antes do desenho. E uma vez seco, eu faria o esboço sobre ele. Mas como eu quero deixar bem claro sobre como trabalhar com branco, como eu trabalho com branco, eu fiz questão de deixar e cobrir ele agora aqui. Eu vou ter um pouquinho de trabalho nos recortes, nos contornos, mas a ideia é essa. Eu poderia muito bem ter já aplicado uma camada por igual, mas aí não haveria o entendimento de se observar o branco como base. Então eu fiz questão de deixar ele aqui. Olha lá, vou diluir bem, vou dissolver bem a tinta. Vou aplicar um lavado sobre o fundo. É como se fosse uma aquarela. Vamos lá. E como se trata de um fundo bem difuso, bem
moderno, né? Eu não preciso me ater muito à direção da pincelada. Ó, o cuidado que eu tomo com o contorno, simples. É o preenchimento. Olha como as luzes das figuras já vão ficando mais aparentes, né? Elas ficarão brancas? Não ficarão brancas. Eu vou colocar um valor também de cinza sobre elas. E à medida que eu necessitar escurecer, eu vou sobrepondo camada. Ou removendo para se obter luz. Esse é o que a gente denomina de pré-estudo. Aqui, ó. Aqui, para se obter efeitos luminosos, é simples. Eu posso remover apenas, como eu vou demonstrar agora. Percebam que próximo, né, a figura a cabecinha das figuras tem uma área clara. Por motivo da impressão, depende. Nessa etapa, enquanto não seca o fundo, é possível se obter essa luminosidade. Olha só, ó. Se quiséssemos aqui uma aura em torno da figura, olha que interessante, olha lá. Eu construo ela, removendo, ó. E percebam que mesmo que eu remova, ela não é branca. Ela tem uma película de cor. Isso já é pintura. Eu posso tanto preservar isto como uma camada final ou refazê-la empatando, preparando essa tonalidade e empastando ela aqui. Há casos em que eu preservo ela até o final e depois simplesmente envernizo. Não ficou interessante, não gostei, vou refazer. Simples. Olha lá. Já não temos mais. Então eu vou dispor algumas manchas aqui para que não fique plano. Eu vou respeitando o critério aqui da referência, sem criar contornos sobre a figura, eu vou criar umas zonas de luz aqui, ó. Muito que abstratas, né? Porque trata-se de um tema moderno. Para dramatizar um pouquinho a cena. Ó, manchas, que depois eu posso compor aqui um mosaico colorido com harmonias de cores. Ó, percebam que em momento nenhum eu contornei a figura, né? Fazendo um contorno mesmo, não. Agora eu vou tratar a figura propriamente. Vou preparar um pouquinho mais do cinza aqui. Agora eu vou entrar com um monocromático nas figuras também. Eu vou alterar a paleta, eu vou esquentar ela um pouquinho, na mesma base de ultramar vermelho óxido. Agora eu vou priorizar um pouquinho mais o vermelho óxido, para que fique diferente as figuras do fundo. O pincel eu vou diminuir, que eu já não preciso mais de um número grande para preenchimento do fundo. Eu vou usar um pincel que me proporcione detalhar áreas menores. Então, tanto pode ser este aqui. Ou este aqui. Vou iniciar pela figura do menininho aqui. Eu vou trabalhar a área de pele, os espaços de pele.
Percebam que eu já havia feito um esboço aqui da fisionomia, da expressão. No momento em que eu aplicar, pode ser que eu remova e pode ser que se dilua esses detalhes já feitos. Não tem problema, eu refaço, aplico luz, a intenção é pré-estudar. Então, ó, na área das mãozinhas dele aqui, ó, uma tonalidade relativa à pele, que eu pretendo fazer na sequência. Percebam que os dedinhos, ó, sumiram. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Olha lá, vai se diluir a expressão dele, não tem problema. Ó, aqui, o pescocinho dele. Depois vou entender o porquê dessa. O rostinho dela lá, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó, em toda a área que for relativa à pele, ó, o seio, pescoço dela, a mão dela, a mãozinha esquerda, os pezinhos, né? No caso dele aqui, ó, os pezinhos estão aparentes aqui, ó, juntinhos. Os pezinhos dela. A mão, o braço do menininho, a orelhinha dele, ó, as costas. Em toda a área de pele. A perninha. Aqui ele tem uma roupinha e aqui volta o pezinho dele. Ó. Tá. Agora vai entrar o trabalho de remoção. Aplicado, a tinta aplicada com médium ou com secante. Ó, percebam que não secou ainda. Vou trabalhar a luz agora do rostinho dela. Vou colocar um pouquinho de luz aqui na testa, sobre o narizinho e entre os lábios aqui. Ó. Agora com um pincel menor, e sim para recorte, para detalhe, eu vou colocar a fisionomia. E aí eu diluo menos o pincel, dissolvo menos a tinta, diluo menos a tinta, desculpa. As mãozinhas dela.
E estou trabalhando sobre uma base molhada, né, úmida. E eu consigo impor a cor, o escuro, né? A expressão a gente vai modelando, ela vai alterando a cada pincelada. Então a observação o detalhe de saber parar é importante aqui. À medida que eu pincelo, uma manchinha descaracteriza a expressão. Ou ela tanto pode compor bem quanto alterar. Aí eu vou observando esse jogo. Eu vou escurecer agora o valor dos cabelinhos. Ela está com um lencinho aí, eu vou colocar aqui, ó, cabelinho, cabelo. Cabelo da criancinha aqui. E o cabelo do menininho. Tudo esboço prévio aqui, ó. Deixa eu reforçar agora o olhinho dele. Percebam que a cor das roupinhas agora aqui sobressai, né? Porque ela está ainda no branco da tela. Eu vou começar a dar o acabamento a elas. O acabamento que eu me refiro é nessa etapa, né? Do pré-estudo. Vou retomar o azul novamente, para que fique bem diferente o tratamento de pele e as roupinhas. Vou esfriar aqui o cinza, vou clarear bem, para obter vários valores de claro e escuro. Então, ó, na base do banquinho aqui, e sempre de preferência pincelar no sentido em que reforce a forma do elemento. Então, ó, no assento do banquinho eu pincelei na horizontal. Na base eu fiz pinceladas paralelas verticais. Ó. Na roupinha aqui eu vou escurecer um pouquinho na saia dela. Ó. No sentido do caimento. Ó. Percebam que eu vou cobrindo todo o branco. Ó. Olha lá, percebam que agora o calçãozinho, a roupinha da criança ficou branca. Ó. Esse aqui eu vou colocar um valor bem claro de cinza. Pincel praticamente seco. O mesmo aqui, ó. Eu quero branco ao final, mas ó, o tratamento que eu dou agora é esse aqui, ó, de cobrir o branco. O lencinho dela, branco, interessante sim, mas eu não vou deixar branco. Vou trabalhar um valor aqui, ó, que não branco.
fazer algumas remoções agora em pontos de luz que eu desejar. E dá para encerrar esta etapa. Até porque para a etapa seguinte, essa base convém que esteja totalmente seca. Eu vou revelar alguns pontos de luz. Usando o paninho novamente. Ou pincel. Como que eu trabalho com pincel removendo? Ó. Pincel seco. Removo o máximo que der. Quando não der mais, eu umedeço, seco ele no pano, ó, e ele vai retirar, ó, os excessos que eu desejar. Ó. E notem que mesmo assim, ele não será mais o branco que era como base. Ele tem um valor de cinza ali, que não o branco puro. A intenção desse pré-estudo monocromático ou com a cor dominante é essa. Eliminar o branco da tela. Quando eu for colocar as cores finais aqui, eu não precisarei mecanicamente preencher os espaços, e sim manchando de forma a ter unidade, né? Harmonia entre o cinza, os tons de pele, os tons de roupa. Eu vou clarear um pouquinho o canto desse assento. Ó. Percebam que eu vou chamar a luz um pouco para essa área do banquinho aqui. Ó. Olha lá. Então revelei um pouquinho mais, ó, clareei um pouquinho mais. Isso eu coloco o médium e removo na sequência com um pincel seco. Olha aqui, ó, olha a luz do assento voltando entre os personagenzinhos aí. O mesmo nesse cantinho aqui, ó. Tá? Apliquei o médium ou secante. Ó. Revelei a luz do banquinho. Aí eu posso e devo escurecer um pouquinho mais o cantinho dele. Olha os contrastes, né? Que a gente começa a obter aqui. Ó. Sombras, ó. Só vou delinear um pouquinho aqui a roupinha e já vou dar por encerrado essa etapa. Vou colocar uma alçazinha aqui, ó, partindo do ombrinho, do ombro da figurinha, descendo para cá. A roupinha branca eu vou clarear também, ó. Ela umedeci, seco o pincel e vou removendo. Então é uma alça sobre o ombrinho aqui. Aqui também. Delinear aqui o tecido, o caimento do tecido sobre a figura. Colocar umas linhas aqui do drapeado do tecido. A figurinha sentadinha no banquinho. É isso. Deixa eu ver, vou alterar um pouquinho aqui, ó. Uma comovente cena de mãe com o filho. A autoria do Dario Mecati. A gente pode dizer aqui que uma releitura, uma reinterpretação, estudo.
o lencinho dela. É isso.